eu sofri um ataque, eu passei por ele agora e a poeira baixou, eu tô mais calmo e depois a gente vê o que a gente faz, entendeu? Então você vai tomar outra porrada logo na sequência. Redcast. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Redcast, seu primeiro podcast de cibersegurança no Brasil. Para quem não me conhece, Eduardo Lopes, CEO aqui na Red Belt Security, e hoje, no episódio de número 72, isso é novo, né? A gente não falava os números antes. Vamos falar sobre o seguinte: como reorganizar a arquitetura de segurança depois de um ataque bem sucedido. Cara, adorei esse título, de verdade. A gente vai falar sobre aquilo que ninguém quer falar. Esse é apimentado. É apimentado, opiniões diferentes. Eu tenho algumas perguntas aqui que eu vejo que não tem certo nem errado, até porque cada ambiente é um ambiente diferente. Mas vai ser um bate-papo bem legal e bem interessante. Para falar desse assunto, recebo aqui na nova Red Belt, coisa maravilhosa, Hélio Nomata, amigo de longa data, líder em segurança cibernética no Brasil e Cone Sul na Cófico International. E Renan Barcelos, gerente de segurança da informação na RTM, Rede de Telecomunicações para o Mercado. Renan, muito obrigado por ter aceito o convite, estar aqui conosco. Vamos bater um papo bem legal. Hélio, tudo certo? Certinho. Preparado? Vamos lá, né? Opa, sempre. Vamos que vamos. Vambora. E Mateuzinho? Bora. Mateuzinho de 2 metros de altura. Gente, lidar com as consequências de um ataque cibernético bem sucedido deve ser um dos desafios mais estressantes que as empresas modernas, né, podem enfrentar. Eu estava conversando com o CEO de um banco, nós fizemos uma apresentação semana retrasada, e eu juro que eu perguntei para ele qual que era o intuito dele, o objetivo de estar falando ali de cibersegurança, já nesse nível, né? Porque assim, ele estava se envolvendo diretamente, não com o CISO ou algo do tipo. Ele falou, eu conversei, nós temos um grupo ali no condomínio onde eu moro e tal, e tem mais outros 2 CEOs, e um deles passou por um ataque cibernético. Conversando com ele, ele falou que ele já tem anos e anos e anos de história, de vida, de mercado, e que o maior desafio da vida dele foi ter passado por um ataque cibernético. Olha isso, cara. Que foi 10 vezes pior do que ter perdido um CFO, do que ter passado talvez por um escândalo numa outra empresa e de ter até queda de ações. Ele falou que o cibernético, ele gera pânico geral em todos, né? E a gente trouxe um estudo da IBM, um relatório da IBM, tá? Esse relatório, ele se chama Relatório de Custo de uma Violação de Dados. É um relatório de 2023. Olha que legal, né? Que desses 553 organizações que foram entrevistadas em todo o mundo, 51% informaram que os custos diretos dessas violações ocorreram no primeiro ano após o incidente. E 49% que os custos ocorreram no segundo e principalmente no terceiro ano pós o incidente. E no segundo e terceiro ano, as organizações que mais sofreram são aquelas que atuam em ambientes altamente regulamentados. Saúde, serviço financeiro, energia e produtos farmacêuticos. Olha o negócio aí. E outra pesquisa de 2023, pela Simulate, adoro a Simulate, realizada com 860 profissionais de segurança na América do Norte e América Latina, mostrou que 2/3 das empresas que sofreram um ataque cibernético são atingidas novamente em menos de um ano. Já viu isso acontecer, Renan? Já vi. Eu também já vi. Hélio? Infelizmente é a realidade, né? É a realidade. É o tal do raro, mas acontece sempre. A pergunta é sempre mágica, né? O hygiene foi feito após o incidente? É isso. Essas são as perguntinhas chaves de hoje. E, cara, isso chama muita atenção, né? Dessas daqui, 2/3 das empresas que sofreram ataque são atingidas novamente em menos de um ano. Não sei se o ataque é da mesma proporção, mas elas foram atacadas de forma bem sucedida. Indo para a primeira pergunta já, para soltar aqui. E, Renan, eu quero começar com você, tá? Vamos lá. Depois do ataque, o que você considera avaliar primeiro, talvez? Qual que é a primeira ação que precisa tomar para reestruturar a arquitetura de segurança? E lembrando, não tem, acho que, coisa errada ou certa, cada ambiente vai depender do seu ambiente e nem tudo na cabeça, né? Mas qual é uma das primeiras ações que você tomaria após, assim, sofreu, foi bem sucedido, parou tudo, o bicho tá pegando? Vamos lá. Bem sucedido depende para quem, né? Depende de qual lado você tá, né? Perfeito. E outra palavra-chave aí que você comentou da pessoa que sofreu o ataque é simplesmente sensação de pânico, né? Não tem outra forma de
de dizer o que aconteceu. Mas eu acho que para uma empresa que não tem uma estruturação mínima para responder esse tipo de coisa, é tentar aprender com os erros. Reunir tudo ali, e aí? Vamos aprender aqui. Como que a gente passou, quanto tempo, reunir o máximo de informação possível para poder criar novos planos, caso não tenha, ou criar um plano, né? Para poder evitar, assim como você comentou, nos próximos meses, a curto prazo, que sofram um novo ataque. Porque talvez a tendência seja, eu sofri um ataque, eu passei por ele agora e a poeira baixou, eu tô mais calmo e depois a gente vê o que a gente faz, entendeu? Então você vai tomar outra porrada logo na sequência. Então acho que o que eu diria de bate-pronto vamos aprender com os erros e reunir o máximo de informação possível para traçar um plano. Perfeito. Não mata. Olha, realmente é uma situação muito, muito complicada. A pressão no momento, toda aquela situação, o ambiente tem que voltar, todo preço é prejuízo, a imagem da empresa, mas enfim. Bom, como o Renan disse, mas tem um ponto crítico nisso tudo iniciar o processo, o famoso processo de investigação forense, identificar o que aconteceu. Isso tem que ser feito. Se aconteceu uma vez, ok, remediou-se, mas o que causou aquilo? Foi resolvido mesmo? Ou o vetor ficou latente lá dentro e daqui a um ano vai acontecer novamente? Então, eu entendo que nesse período todo, nesse processo, se aconteceu isso, a empresa não tinha maturidade, as áreas de segurança lá, ou própria empresa não estava preparada para esse evento. Então, nesse caso, um apoio de uma consultoria, alguém, trazer pessoas experientes para ajudar isso a centralizar e fazer essa higiene, essa mitigação inicial é vital. Eu estava aqui pensando, quando você estava falando, que inclusive nós vamos compartilhar no link aqui embaixo, a gente vai deixar de uma planilha que nós vamos disponibilizar para todo mundo, que são as primeiras ações após um ataque de ransomware. Vamos falar de ransomware específico, você tem outros ataques, que são ações técnicas mesmo, né, para você tomar e direcionar com nível de criticidade, o que é o primeiro. E por que você fez essa afirmação de que, será que fez a sanitização? Não fez? E esse dado aqui, que 2/3 sofre de novo um segundo ataque, deixa claro que o atacante sabe ali outras portas, né? Outras janelas que ele pode tacar pedra. Sim, ele já fez todo o reconhecimento. Uma vez lá dentro, ele já teve Perfeito. tempo. Né? Que isso às vezes as pessoas não colocam muito na cabeça, né? Para ele disseminar um ransomware, cara, ele se tornou domain admin do seu ambiente, ele criou uma GPO, ele chegou no mais alto nível. E uma das primeiras coisas que ele faz também é fazer o dump de hash, para depois deixar quebrando isso. E assim, ele vai estar com a senha de todo mundo. E tem coisas básicas que eu já vi pessoas falarem que, assim, desde uma troca de senha da empresa inteira não foi feito. Sim. A validação, talvez, de ativação de MFA para todo mundo e obrigatório não foi feito. Sim. Aí fica fácil, né? Sim. Updates. Sim, e vai ter sempre aquela história do diretor que não quer, que isso dá trabalho, isso, aquilo, mas até você fazer a evangelização do cara que é necessário. É para segurar e manter a própria empresa dele de pé. Então, tem que fazer processo de conscientização junto com isso tudo ainda. Um ponto que eu acho interessante desse ponto de vista do ataque às vezes, aquele ataque ocorreu naquele momento, ele não foi o ataque principal, né? Foi uma estratégia. Eu digo que os criminosos cibernéticos, né, generalizando dessa parte, eles têm todo o tempo do mundo para estudar qualquer companhia. Então, às vezes, ele está fazendo um teste ali para ver como aquela companhia vai responder aquilo. Perfeito. Para que na sequência ela faça um outro com uma proporção maior ou para obter dados ou outro tipo de informação. Então, às vezes, só foi o começo de um grande ataque, né? Realmente é. Famoso phishingzinho, implanta, a empresa não usa uma IDE, usa um antivírus desatualizado, vai ficar latente, pegou o cara do Service Desk, através dele chegou no administrador de domínio, Global Admin, chora. Ganhou. Perdeu. Eu gostei muito desse ponto, seu Renan, esse pode não ser o principal ataque. Pode ser uma tentativa ou deixa eu dar uma cutucadinha enquanto eu estou me planejando para o maior. Sim. De verdade, acho que é um ponto que quando você está ali no calor do momento, ninguém pensa, puta, talvez depois vai ter um maremoto ao invés dessa ondinha. Vamos criar um cenário. Criando um cenário de que todos os ataques que a gente passa são desse estilo, para a gente planejar o próximo passo. Sabendo que vai vir um tsunami lá na frente, depois desse ataque, vamos discutir aqui um pouco o que eu, como profissional de segurança, deveria fazer nesse momento. Existem mudanças básicas? Existe uma fórmula 1, 2, 3, faça isso? Ou
Por onde que a gente começa para ficar mais legível para essa turma que está escutando a gente? Eu diria que, primeiro, você tem o conhecimento ou a equipe com o skill suficiente para fazer esse tipo de tratamento? Não tem. A primeira coisa é buscar ajuda. Tem empresas muito boas hoje no mercado, com profissionais excelentes que vão conseguir aplicar coisas a curto prazo. E aí, falando nisso, você vai fazer aquela investigação e vai definir planos de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Porque tudo envolve tempo, envolve recurso financeiro, recurso de pessoas, né? Então, é tentar priorizar o que você consegue diminuir o seu nível de exposição, alguma coisa nesse sentido, né? Então, assim, você acha, vamos supor, eu tenho um plano já desenhado da minha estruturação de cibersegurança. E esse plano, sendo muito sincero, eu posso dar uma prioridade diferente para ele, e o ataque começou através de um phishing. Então, cara, minha conscientização que estava para ser executada lá no final do ano foi usada através daí, né? A minha ativação e o forceps de colocar MFA para todo mundo, eu já recebi a negativa dos meus diretores, do meu executivo, e tá para depois eu tentar daqui 3 meses. Eu já tenho minha política, concorda? Já tenho ali a minha estratégia de cibersegurança. É claro que depois de um ataque eu fico mais fragilizado. Muito. Eu preciso rever toda essa estrutura? Esse meu plano de cibersegurança, ou você acha que não? Eu posso seguir ele? Eu acho que você deve rever ele. Perfeito. Você tem que priorizar, principalmente com as informações recentes do evento que você sofreu, né? Tem que rever, porque se algo ocorreu, infelizmente algo no plano não cobriu. Você tem um CIS, por exemplo, todas as etapas. Alguma delas foi bypassada? Isso aqui eu vejo depois? Nossa, eu vou ver depois? Pode ser aquele momento onde o cara vai dar a martelada ali e foi, né? É isso aí. E quando a gente fala de conscientização de diretores, de executivos, que, cara, tem um orçamento limitado, passei por um incidente, sei que vai vir um outro maior ali na frente, como é que eu trago essa conversa para a mesa? Não adianta eu, literalmente, sair correndo, bater na porta do diretor, falar, cara, ferrou, desculpa a palavra, mas precisamos de orçamento. Falar, precisa de orçamento quanto? Como que a gente leva essa conversa e qual que é o momento? É durante aquele calor do momento? Depois a gente faz uma análise detalhada? Como é que a gente navega isso? Eu acho que tem dois cenários. O cenário que você acabou de sofrer um ataque, foi o que a gente usou aqui, então você precisa de medidas mais rápidas para poder atuar e não sofrer com um novo ataque, né? Ou numa situação que você não tem ataque algum, mas a equipe de segurança precisa ter o seu plano, sei lá, com uma revisão semestral ou não, e isso envolve quem? Gestão de risco. Você faz aquela análise completa em toda a companhia, com umas informações que você tem, você vai conseguir priorizar aonde você vai aplicar ali um recurso. E eu acho que é aí que você vai iniciar uma conversa ali com o seu board, né? Sim. E isso tudo tem que estar ligado ao negócio da companhia, né? Porque não adianta eu chegar lá com termos muito técnicos, eu quero porque eu preciso do MFA, um monte de sopa de letrinha. Você tem que chegar para ele, o MFA é necessário, porque se alguém entrar aqui, vai tomar a parte de acesso da empresa, e o software core que a gente leva para o mercado, ele vai parar de funcionar. Agora eu entendi o nível de risco e de impactos que pode ter para a nossa companhia. Então, acho que a gente tem que adaptar essa comunicação para a gente ter sucesso aí nessas aprovações, né? Sim, eu concordo. No primeiro momento, durante o evento da ocorrência, é isso. Você vai ter que justificar. Investimento vai ser necessário ou tentar sobreviver com o que já existia, que, ao meu entender, se ocorreu é que não estava completo, alguma coisa faltou, desde ferramental a profissional capacitado. Então, isso vai ter que ser discutido, levado para o board, mensurando números, timings, tudo mais esse cenário. Mas o mundo ideal deveria ser anterior ao evento, tudo antes, o CISO vai lá no board, tem a negociação, olha, cenário é esse. Vamos contratar um processo de simulação de eventos, os impactos que ocorreram podem ser estes, prejuízo é isso, precisamos investir. Porque a partir do momento que você faz isso, vamos lá, você coloca também meia responsabilidade no board. Olha, aconteceu. Aquilo que eu tinha dito anteriormente não foi feito à situação atual. Então, eu vejo também como uma forma do CISO ter uma carta de perdão de alguma forma, né? Para pelo menos tentar se proteger, porque é inevitável. É inevitável. É aquela pergunta que eu sempre faço, né?
já fiz para algumas pessoas, e até brinco aqui, pô, você contrataria alguém para o seu time. Vamos supor que você é dono de uma empresa, ou você é um executivo que está contratando um CISO. Você contrataria um CISO que já passou por um ataque de ransomware, ou um CISO que nunca passou por um ataque de ransomware? O que você acha? Eu contrataria o que já passou. Perfeito. Olha a bagagem que essa pessoa, bagagem que essa pessoa tem. teve com esse evento, né? Então, É isso. acho que ele vai agregar muito. Muito. Só que eu tomaria cuidado no Mata com o... Eu falei, né? Ó, tá vendo? Aconteceu o ataque. Porque isso realmente eu já vi alguns profissionais fazerem. Cara, você falou? Legal. Então, assim, por que você não foi mais contundente? Por que você não foi mais incisivo? Isso você está sujeito a ouvir isso. Você está sujeito a ouvir isso. Eu não entendi o que você quis dizer, né? Exatamente. Você não foi mais tão, digamos assim, mais claro, né? Usou muito techniquez e eu não entendi o que você queria expor. Pode acontecer, sim. Acontece. E outra coisa que eu acho que é muito importante, que eu vejo também algumas empresas fazerem, que aí eu acho extremamente errado, depois que sofre um ataque, dá 2, 3 meses, você vê, de fato, procurando cabeças, né? E o CISO acaba sendo um dos primeiros. CISO é o primeiro. E assim, eu acho um posicionamento totalmente errado, porque a estratégia estava na cabeça dele, os arrependimentos do que não foi feito, e, de novo, toda aquela política, todo aquele nível de conhecimento que ele adquiriu e sofreu ali, cara, isso daí tem um baita de um valor. Sim. Tem um baita de um valor. Eu acho que tudo tem que acontecer a partir de um plano. A gente não pode, o CISO ou qualquer outro, não pode chegar, eu preciso da ferramenta XYZ porque vai resolver os problemas. Se é uma organização, se é um planejamento, sem medir isso ao longo do tempo ou a médio prazo, para você ir podendo ganhar uma maturidade, enfim, melhor, você não consegue. Não adianta você investir, sei lá, milhões e comprar as melhores ferramentas de mercado. Se você não implementá-la corretamente, se você não seguir processos, você, enfim, vai ter um incidente do mesmo jeito, entendeu? E o pior, né? As ferramentas não se conversam e você não sabe como mesclar todos esses sinais e tirar uma conclusão em cima disso. Exato. E a situação fica aquele mundaréu de informação que ninguém sabe tratar. Gera mais problema do que resultado nesse cenário. Parece, sabe, assim, quando falavam, né, tem aqueles filmes, aquelas brincadeiras, falar Vietnã, aí aqueles, né, os caras antigaços, passa o filme na cabeça dele, ele sofre, aquela coisa toda. A gente tá falando de ataque, vai relembrando aqui, fala, meu Deus. E eu lembro de um posicionamento que eu adorei, né, de uma empresa que a gente atuou, cliente nosso, e daí em diante, e eles sofreram um ataque, né, foi divulgado, aquela coisa toda. E uma das principais ações que eu lembro, assim, todo mundo batendo cabeça bem no começo, bem no primeiro, né, no D0 ali, nas primeiras horas, e aí eu lembro de um posicionamento de um executivo de falar, não é o momento de a gente procurar culpado, não é o momento de a gente procurar por onde que estourou o cano, né? Da gente realmente resolver. Apaga o incêndio e resolve. Apagar o incêndio, parar o vazamento ali desse cano e reestruturar. Depois nós vamos olhar. E quando a gente fala de reestruturar, tem meu plano, não é também para jogar ele fora. Mas vocês acreditam que olhar para um NIST, olhar para um syscontrol, me ajuda? Dá um embasamento, dá um direcionamento de olhar para os meus processos? Eu acho que grande parte do que nós estamos falando no final é processo, né? É isso, sim. O que vocês acham? Eu acho sem dúvida nenhuma. A gente precisa ter um direcionamento e esses frameworks que você comentou são excelentes para isso, né? É interessante que as empresas sabem disso, mas por que não seguimos, né? É meio clichê falar hoje do básico bem feito, né? Mas você vê que muitas das empresas que sofrem é porque faltou uma boa gestão de vulnerabilidade, de patch manager, de infinidade de processos. Se você for pensar, são processos que está escrito lá, que convém ou deve ser feito, né? Então, acho que é um ótimo direcionamento. Renan Mata, por que as empresas não fazem o básico bem feito até hoje, cara? Me ajuda a entender. Isso não tem a bola de cristal para te falar, claramente, mas assim, quem sentiu na carne, tem cicatrizes, faz e vai. Agora, quem nunca sentiu, fica aquele mundo de Bob, né? Mas isso só aconteceu com os outros, aqui não vai acontecer. Essa mentalidade é perigosa, mas, poxa, você conversa com tanta gente que parece que acredita nisso. Não, isso é com os outros. Eu não sou alvo desse tipo de ataque, não, eu sou pequeno. Cara, não é bem assim. Hein? Hoje em dia não dá pra brincar disso mais não, cara. Não, acabou. Não tem mais gente inocente hoje em dia. E a parte, vamos lá, quando a gente fala de gerenciamento de identidade, vocês acham que é o grande calcanhar de Aquiles e também possivelmente uma grande proteção que nós temos? Que hoje nós estamos negligenciando de alguma forma? Gerenciamento de identidade, atualmente eu vejo como o tesouro, o ouro.
Porque qual a primeira coisa que um atacante vai pegar? Tentar caçar? Um global admin, um domain admin, um administrador de SAP, administrador de sistema. O cara quer credencial. A partir do momento que você não tem uma política, não tem um cofre, não tem rotação, não tem o best practices que está adotado, eu uso 8. Eu não estou muito preocupado com isso. Eu tenho isso aqui, assim, assim, assado. Mas, cara, se você não botar no mínimo MFA, basta violar ali, pegar a senha e acabou. Eu concordo e ainda vejo por um outro ponto, que é o seguinte, os criminosos cibernéticos, né, eles procuram sempre facilidades, né? E hoje no mundo cyber existem muitas ferramentas de proteção, muito boas, etc. Mas por onde ele vai tentar um ataque mais barato e mais fácil de ele ter sucesso? Renan, perfeito. Em pessoas. Se ele conseguir encontrar a pessoa que tem um privilégio para ele, enfim, chegar a um sistema core ou algo nesse sentido, ele achou o ouro, entendeu? Então, acho que, com certeza, é algo que é muito sensível em qualquer companhia. Primeira coisa é o cara do Service Desk. Exato. E aí, formas de fazer isso? Milhares de formas, uma ligação, um phishing, etc, né? Usuários e senhas que já foram vazadas, né? Também. De outros sites que as pessoas utilizam o e-mail corporativo. É o que a gente mais vê. Toda vez, sem brincadeira, toda vez que nós vamos iniciar aqui um trabalho de pentest, um trabalho de reconhecimento de vulnerabilidades, falhas, superfície de ataque, o time aciona ferramentas, Threat Intel, time de Threat Intel, faça a varredura em cima desses domínios. Ali o que você acha de credencial vazada? E às vezes está vazada com senhas padrões. Sim. Como assim padrão? Red Belt, exemplo, Red Belt, se fosse uma senha padrão, R maiúsculo, @2019. É muito, digamos assim, adivinhável, né? Muito muito. Exato. Testam isso, validam isso, acabou. E é adivinhável por um humano. Imagina se tem uma aplicação, um computador agora, fazendo a combinação. Em segundos ele vai descobrir, ele vai quebrar isso aí. Se a gente fosse falar em prioridades, né? Pra galera que tá aqui também, às vezes tá nos ouvindo e falando, não, calma aí, 10 mil coisas, tem que olhar ali, aqui. Gestão de identidade, gerenciamento de identidade. Que aí eu falo assim, senhas, vazou senha, como que eu vou fazer para melhorar? Cara, tem uma política de troca de senha ou de fortalecimento de senha, MFA, cofre de senha para globais. Então assim, né, quando eu falo gerenciamento de identidade, que é toda aquela sopinha de letrinha, ou gestão de vulnerabilidades, ou EDR. Peguei, hein? É difícil, né? Responder, né? Você vai Porque ter tudo que é importante, né? Qual que vocês seguiriam primeiro como dica? Eu sou uma equipe reduzida, investimento reduzido, eu preciso tacar uma coisa por vez. Qual que vocês investiriam? Posso responder? Depende? Porque, assim, vai depender muito, fazendo uma análise, do nível de exposição daquela companhia. Porque, por exemplo, eu tenho máquinas e servidores vulneráveis. Mas qual o nível de exposição daquele ambiente? É mínimo. Legal, tem que resolver, mas eu posso segurar ele um pouquinho, porque a probabilidade de eu ter um problema ali é um pouco menor. Ok. Aí eu vou para outro cenário, né? Eu vou no cenário da identidade. Tem muito usuário privilegiado, com senha fraca, sem MFA, não tem uma campanha de treinamento aqui, de conscientização, de como deve usar, enfim. Então vai depender muito da característica e do momento de cada um, né? Acho que não tem receita de bolo. A receita está lá e eu acho que tem que adaptar a cada cenário. Concordo. Infelizmente é nesse caminho. Credencial, eu acho que é o primeiro ponto a ser atacado, mas também não dá para ficar vacilando muito em relação à vulnerabilidade. Se você não sabe o que você tem de vulnerabilidades, através disso não precisa de uma credencial. Um sistema com falhas, exploitável, meta um toolkit ali, um legado, dentro, né? Não precisei de um administrador, mas eu estou dentro do sistema e começo a partir dali também. Ou cair como privilégio administrativo daquele servidor. Você consegue elevar privilégio, né? Para o pessoal que está escutando e assistindo, infelizmente não tem fórmula mágica. Não tem bola de prata. Não adianta. E quando a gente pega um framework de segurança para analisar, ele não me fala, faça isso. Ele tem uma cadeia de ações e controles para mitigar os riscos que acontecem. Então, eu fiquei feliz da gente ter chegado à mesma conclusão. E é isso, não existe uma bala de prata. Não existe. Segurança em cadeia, são camadas de segurança que têm que ser implementadas, monitoradas. Infelizmente, nossa vida é muito mais complexa do que poderia ser nas nossas imaginações. Total, mas eu adorei a sua resposta. E estava esperando algo parecido. Por isso o EDR no final, né? Porque aí dá o peso, cara, calma aí, eu não vou viver sem EDR. Mas, cara, eu não vivo sem MFA. Mas já que eu tenho que tomar uma ação por vez,
É isso. É você, de novo, o básico bem feito. Sim. O que eu tenho de ativos expostos para a internet? Qual é o impacto dele? O que eu tenho de mapeamento de usuários usando MFA ou não? De usuários administradores? É o básico bem feito. É o levantamento. Sim. E a hora que a gente olha de novo lá para CIS, para NIST, daí em diante, eu estou olhando de processos. É assim, você tem que fazer tudo. Perfeito. Por onde Não você tem como começa, fugir, né? tem que fazer. Mapeando os riscos, mapeando sua exposição, Sim. possivelmente. Perfeito, exato. Aí aquela história que a gente começou comentando aqui, gestão de risco. Ali talvez te dê o direcionamento por onde eu tenho que começar, seja pela criticidade daquele ativo, seja pelo valor daquele ativo no sentido de ele é um ativo que ele é core da minha operação aqui, se a minha operação parar, é um problema. Então, claro, você tem que começar por ali, entendeu? Então tem várias formas de se analisar o caminho que você vai seguir, né? E além disso, você tem que agregar um ponto, né? Eu tenho pessoas na equipe para cuidar disso tudo. Como que esses caras conseguem tratar isso? Tem capacitação? Excelente ponto. E é uma grande dificuldade da grande maioria das organizações hoje em dia, né? Vocês passam por isso, vocês veem isso no mercado também, acho que não é novidade para ninguém, né? Falta de pessoas. Verdade. Eu tenho alguns conhecidos, né? Que trabalham em empresas grandes, têm as N ferramentas de marca, isso, aquilo, assim. E quando faz uma simples pergunta, mas isso fala com isso? Não, pego aqui, depois olho aqui. Desculpa, como é que é? Assim, é catando milho. Você não tem eficiência dessa maneira. Aí que o Caio sempre me contexto, que dificilmente você vê empresas com XDR hoje em dia, né? E assim, eu tenho hoje e digo que é vida. Onde está tudo se comunicando. Sinais se comunicam, centralizado em um único lugar. Cara, só que tem vida. Só que tem vida. É isso aí. Aí o cara tem mais tempo de pensar no jogo de gato e rato do que ficar só apagando incêndio, lendo, associando, né? Mas e isso para ajudar também, né? É maturidade, é processo, né? É expertise da equipe, né? Sim. Acho que tudo tem que andar conforme ali, enfim, o seu planejamento, né? Planejamento, o apetite que a empresa está de fazer investimento. Sim. Por isso que você tem também de conhecimento para isso, de comunicação. E falando de ataque, vamos pensar no ataque. Deu aquele problema gigante, resolvi os problemas, começam o que na sequência? Questionamentos. Exato. Para todos os lados. Como, na opinião de vocês mantêm o alto astral da equipe? E como que vocês poderiam lidar ou dar dicas de lidar numa situação como essa? Porque concordam, legal, apaguei o incêndio, aí sim vão vir os apontamentos de dedos. E vão vir. Virão. Eles virão, é inesperado. Quer dizer, é esperado, mas assim, vai acontecer. Vejo um problema ainda nisso, né? Porque, primeira coisa, né? Normalmente o CISO cai. Aí fica para outro, motivando, trazendo outra equipe. Eu acho que a maioria dos casos acaba acontecendo. Os poucos casos que aconteceram, o CISO fica, né? Nesses casos, tem que procurar uma cabeça. Eu acho que vai depender muito da maturidade da empresa. Por quê? Se você tem ali um board que acompanha a parte de tecnologia, a cibersegurança, caminha junto ali. Se eu for pensar uma ISO, por exemplo, empresa que é certificada ou não, ou só mesmo segue, diz lá que, o presidente da empresa ele precisa gerar um engajamento de toda empresa e apoiar todas as iniciativas de segurança. Então, se ele de fato faz isso, ele vai entender. Eu acho que não tem como não entender que não existe um culpado. O culpado é o quê? É o processo, que houve uma falha, talvez a falta de um recurso que não foi feito na hora devida por N questões, vai julgar a questão no momento, mas assim, eu acho que vai depender muito da maturidade daquela empresa ao tema, né? E uma coisa assim, lembre-se, as pessoas vão estar com um nível de estresse altíssimo. Sim, muito. E coisas que vão ser faladas ali, como você vai lidar com a situação... E ainda vai vir dar piadinha dentro da empresa ainda também, que moral essa vai machuca, lá embaixo. Né? Essa machuca. Eu acho que é o momento de você blindar o time, né? Sim. Puxar as pessoas próximas a vocês, explicar, se antecipar a esses questionamentos que terão, a esses problemas futuros e deixar bem claro que, cara, somos um time, isso vai vir, vai acontecer e a ideia é que a gente esteja, de fato, meio que blindado e sabendo que, cara, foi um pouco de culpa, foi negligência, não foi, colocou as cartas na mesa e lembrando, aquilo que for falado não será esquecido. Sim. É igual briga de casal, né? Às vezes tem um mais quente ou não, quem falou às vezes esquece, quem ouviu não. E aí depois que é o relacionamento posterior que é o mais completo. Eu acho que, pegando esse gancho, eu acho que a transparência é essencial. Sim. Eu acho que
Imagina, quem está na operação ali da segurança que passou, estava dentro do problema, estava lá na sala de guerra, ele sabe o que aconteceu lá, o nível de estresse foi lá em cima. Mas e o pessoal lá do back-office da companhia? Vocês acham que eles não ficaram sabendo do problema? Dependendo da empresa, teve repercussão na mídia também. Enfim, então é interessante o mais rápido possível, dado a crise ali, você tentar dar uma nivelada na comunicação para todos, independente se é uma área de tecnologia ou não, né? Porque isso também nivela a tua maturidade, como você vai fazer o pós, né? Pós-evento. Cara, é muito complexo. É muita coisa. Complexo. É muito complexo. E foi um tema até que deu uma baixada, né? A gente ficou até meio mal agora. Bateu uma depressão. Né? A gente falou, caramba, é verdade, já passei por isso. Um amigo meu sofreu. Como a gente fala, né? Quem tem a cicatriz sabe. Quanto dói. E vocês veem, eu vejo muito assim, a comoção pós o ataque, né? No dia do ataque. Grupos de WhatsApp. Sim. Pô, aqui nós temos uma política, né? Que assim que sai na mídia alguma coisa, a gente faz o seguinte, quando comenta, alguém compartilha alguma coisa, na sequência, os líderes vão e falam, pô, quem tem contato com ele, manda mensagem que nós estamos aqui à disposição, sem falar de custos nem nada. Ou manda uma na sequência, pô, que dó do time, imagina o que estão passando, sempre de solidariedade. Sim. Perfeito. E se colocando no lugar da pessoa. Porque não é fácil isso. Não é fácil, né? A gente já viu muito bobo, não vou falar um palavrão pesado, bobos no mercado, apontar o dedo, falar de novo, aquela coisa toda. O que vocês veem de verdade de pessoas se ajudando? Vocês veem uma atuação nesses grupos de CISO, da galera realmente ajudando, ou muito mais só dando ali um aperto de mão? Eu acho que isso melhorou muito ao longo dos anos, né? Eu acho que essa união da comunidade de cyber, né, de segurança aqui no Brasil mesmo, porque eu participo de grupos que tem gente de tudo que é lugar do país, né? Também. E as pessoas sempre estão ali, pô, eu vi falar na mídia de tal coisa, aí joga lá. E aí, é verdade? Primeiro vamos confirmar, que pode ser uma fake news. Aí a pessoa responde, não, está acontecendo, precisa de ajuda? Meu time está à disposição para ajudar. Eu já vi casos das pessoas sim ajudarem e eles obterem sucesso ali, porque, como a gente comentou aqui, é uma situação de pânico. Então, acho que toda ajuda é muito bem-vinda, né, na situação, e eu acho que hoje a união desse setor que se aproximou muito, né? Foi muito comentado isso lá no evento, foi em maio, do RSA, lá em São Francisco. Perfeito. Tive lá também. Acho que a abertura do evento lá já foi comentado sobre o engajamento das pessoas da área, porque sem essa união do conhecimento dessas pessoas não é suficiente para combater o crime cibernético, né? Eles têm uma velocidade, uma tecnologia à disposição, a quantidade de informação muito grande. Então, não tem jeito. Se as pessoas não se unirem no tema do lado de cá, talvez no lado bom da coisa, acho que a gente não vai conseguir combater esse tipo de problema, né? De fato. Esse acho que é o principal ponto, né? A colaboração entre as pessoas. Sim, participo de alguns grupos também de outros CISOs, né? E se compartilha muita coisa, questão de solidariedade, apoio, né? Então isso é vital. Hoje em dia, a questão é quando, né? Pode acontecer. Por mais que você tenha tecnologia de proteção, mas quanto a zero days ou eventos ou falhas humanas, às vezes um framework ou alguma metodologia não funciona, pode não funcionar. Um vacilo humano pode causar um problema, né? Então, Não, tem que ter todo o processo de colaboração, né? Mesmo com a maioria dos controles que você puder implementar, se tiver um grupo de atacantes focado em te atacar, é o que você falou, os atacantes não têm horário, não tem de 8 a 6, caiu a caneta e vambora. Cara, se tiver um time focado em entrar numa empresa, ele vai entrar. Eu tive recentemente apresentando um teste de intrusão em um cliente, onde ele queria entender a resiliência para o crime cibernético de maneira física. Então ele queria que a gente invadisse o ambiente dele. A gente invadiu. A gente entrou no escritório, a gente pulou a catraca, ninguém falou nada, subimos pelo elevador, entramos no escritório, batemos papo com a turma, abriram, o cara passou 6 horas lá, dentro do escritório, como se fosse alguém. Independente da quantidade de controles que ele tem, claro, tem a segurança física, está dentro da ISO 27001, você deve prestar atenção a isso. Por isso que a gente estava testando para subir a maturidade, mas tem a vulnerabilidade que a gente conseguiu entrar. Um outro caso, nesse mesmo teste,
a gente testou, eram 200 posições de trabalho. E eles pediram para a gente testar as portas. A gente testou todas. Tinha uma porta que eles liberaram controles de segurança, porque tinha uma manutenção para ser feita há algum tempo atrás, não voltaram os controles, e ali a gente conseguiu começar a mapear a rede. Não era o propósito fazer um teste de invasão, um pentest de infraestrutura, mas a gente começou a fazer, e a outra surpresa era uma porta. A outra surpresa ninguém alertou a nada. Então, quando a gente estava falando de segurança física, eu estava com o presidente da empresa e os diretores todos. Falaram, cara, a gente tem que montar uma cultura das pessoas, vir uma pessoa que não conhece, pergunta quem quer, chama o segurança. Falei, beleza, mas e se eu conseguir entrar no seu ambiente e começar a escanear a sua rede para encontrar vulnerabilidades? Alguém alertou alguém? Ah, não, a gente não tem um SOC. Falei, beleza. Então é um outro, de novo, mais uma camada de segurança para você mapear. E é uma entrada. E esse exemplo é muito interessante, que assim, uma falha talvez de processo. Talvez ele tivesse ótimas ferramentas que poderiam prevenir aquele tipo de coisa. É isso. Mas uma falha de alguém que não retomou o controle naquela porta gerou ali uma vulnerabilidade física naquele ambiente, né? É isso aí. Então tá tudo interligado, né? De novo processo. Do básico de novo. Do básico. Tem um outro relatório da Cisco, que ela entrevistou 8.000 líderes, tá, em 30 mercados globais, para entender ali a posição deles sobre prontidão de segurança. Descobriu que 70% das organizações, de acordo com a pesquisa dele, as perguntas, as informações, que 70% dessas 8.000, tá, organizações, dessas 70%, eles chegaram à conclusão que não possuem a maturidade necessária para combater ameaças cibernéticas. Então, 70% dessas 8.000 não estão prontas para combater. E aí eles perguntaram para essas mesmas pessoas, esses mesmos 70% desses 8.000, se eles estavam confiantes, se eles se sentiam confiantes com a arquitetura atual de segurança, mesmo essas empresas já terem sido atacadas. E aí a resposta foi que sim, que eles estavam super confiantes. Então, quer dizer, não bate. Mas o que a gente traz nesse relatório? Uma outra conclusão. É que parece que as urgências, a estratégia de segurança se perdeu na urgência de um ataque. Você entendeu? Então, assim, eu tinha lá um plano de cibersegurança para ser aplicado. Devido ao meu plano ali ter uma falha ou duas falhas, eu sofri um grande ataque. Só que, assim, não é porque eu sofri esse ataque que as outras minhas iniciativas estavam erradas. Estava certo. E aí eu perdi a urgência, porque eu comecei a olhar para o ataque, depois do ataque, aí eu comecei a corrigir aquilo lá e comecei a ter outro tipo de visão. Em outras palavras, perdeu a mão, né? O framework que deveria ter sido mantido, criou-se a falsa impressão que aquilo não serviu para nada e só com isso aqui resolve. Eu não vou nem fazer uma pergunta de como não perder essa urgência, porque assim, cada um que sabe na pele que está sofrendo. Mas acho que é uma grande dica, né? Você vai estar ali na urgência, você vai estar ali no problema, você vai estar sofrendo, mas não se esqueça que a vida continua após. É igual você passar por uma obra, né? Igual aqui. Passam-se 3 meses depois, daquela entrega, mas daquela sensação, cara, tá faltando alguma coisa. Cadê aquele rolo diário? Aquela dor de cabeça. Eu senti uma dor aí, tá doendo um pouquinho. Não precisa voltar, não. Eu vou me ocupar com outro problema. Depois off-topic você explica o que vocês estão falando. Tomando chopp de conversa. Tá bom. Então, assim, eu acho que é uma grande dica, né? Para quem vai passar ainda, quem está passando, quem passou recentemente, de que, cara, cuidado para não perder essa urgência, né? Para não dar urgência só no ataque e não nas outras atividades. Acho que isso é muito, muito importante. E o caminho, acho que não tem outro, né? Em grandes termos, primeiro você precisa estancar aquela sangria. Cara, para o vazamento, para a invasão, tira a pessoa que está invadindo, etc. Crise. Beleza. Depois você vai fazer uma análise de causa-raiz. Vai entender detalhadamente o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu e como que a gente evita fazer de novo. Implementou como a gente evita aquilo, vamos voltar para o plano de ação. Fala, cara, o plano de ação que eu tinha desenhado lá atrás ainda condiz com mais esse fator de análise? E aquelas lições aprendidas vão incorporar o plano que já existia. Perfeito. A vida vai seguir ali. E ainda tem um ciclo de atualização constante, né? É isso. É isso. Porque o outro lado não está preso a amarras éticas morais e... Pelo amor de Deus, pelo contrário. A gente aqui tem que rezar o pé da letra, né? Mas o cara do outro lado
Não tem amarras, É isso não aí. tem limite. Então eu acho que a pior das opções é pega tudo, joga pra cima, vamos apagar o incêndio, depois do incêndio você fica perdido. Fala, e agora? O que eu faço? Mas fica aí. Não tem incêndio mais. O que que eu Ou faço? apagou o Cara, incêndio, tô tranquilo, É tô isso, tranquilo, vai não preciso acontecer fazer de mais novo. nada. Já aconteceu isso. agora, vai demorar a próxima. Não. O raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, né? Exato. E ou se cai. Senhores, papo pesado, né? É. De novo, né? Vai lembrando, não, vai ser super gostoso o papo. É relembrar realmente guerras. Que é um temazinho um pouco delicado, né? Ele é Pra falar delicado. outra coisa. Mas assim, de verdade, passamos 40 minutos, né? Voou. Ali o Felipão tá mostrando aqui pra gente já. Mas de verdade, acho que temos várias dicas, né, que foram dadas. Acho que o principal é, cara, tenta dar uma olhada geral, né, daquilo que está acontecendo, o que está acontecendo, como, para não virar aquela loucura de só apagar o incêndio e esquecer, pós o incêndio, o que tem que ser feito. De novo, Renan, agradecer a sua vinda. Obrigado mesmo por ter vindo. Quer dar mais uma agradeço. dica final? Quer dar uma dica, vai legal para essa turma aqui? Vamos lá. Primeiro agradecer aí o convite, foi muito bom o papo aqui, a hora passa voando e a gente, se deixar, a gente vai embora, continua falando, né? Mas acho que, para finalizar, é identificar os seus gaps, né? E traçar um plano para isso, seja a curto prazo, médio prazo ou longo prazo, mas você precisa ter um plano. É isso. Sem plano, não existe nenhum controle de nada, né? Então acho que essa é a mensagem. E você não mata? Obrigado, né, pelo convite. Obrigado você, meu amigo. E o ponto que fica é validar que você tem capacidade de restaurar alguma coisa, sempre, nesse cenário, já prevendo em algum momento o que pode acontecer. Então, seu DRP, seu BSM está pronto para ser usado em algum momento? Perfeito. Não está junto com a rede de produção? Então, isso é algo para pensar, deixar nas entrelinhas, né? É isso aí, cara. Eu não tenho nenhuma dica, não. Tá só Esfria a pensativo. cabeça, é isso. Durante o ataque, esfria a cabeça, depois do ataque, é a vida que segue. Aprende, implementa melhor o plano e bola pra frente. E não tem bala de De prata. novo, vamos deixar ali embaixo, tá? Desse episódio, dentro ali no YouTube, o link para baixar essa planilha com dicas para serem seguidas no D0. D+1, D+2, né? Do que tem que ser feito, que é a famosa sanitização e melhorias do ambiente. Isso daí vai ser muito, muito importante. E, de novo, agradecer vocês por estar aqui conosco. Caso tiver alguma opinião, alguma dúvida, alguma dica, fiquem à vontade. Manda ali também nos comentários, que a gente sempre gosta muito de receber. E, de novo, né, feito para vocês para compartilhar conteúdo. Não mata, Renan, Matheus, obrigado. Tempo de vocês também. Tamo junto. Sempre. E até a próxima, pessoal. Grande abraço.